Alguém lembra o que eu falei da outra vez que eu vim aqui? Não, então eu posso repetir. Não é problema. Minha preocupação era só repetir. Vamos lá. Alguns domingos, alguns meses atrás, eu comecei lá na igreja a pregar uma série de sermões a respeito de Filipenses, de Paulo e a história dele com os filipenses. Na verdade, a minha intenção não era assim, vou fazer um estudo sobre o livro de Filipenses, mas por causa de um trecho do livro, lendo durante a semana, aquele texto me chamou muito a atenção para uma coisa que eu estava vivendo. Foi uma lição muito pessoal, particular para mim. E eu comecei a estudar um pouco a respeito daquele trecho, e aí acabei decidindo falar sobre a carta toda. Mas na verdade, eu não vou falar da carta toda, eu vou falar só desse trecho. Antes de falar, eu queria só lembrar uma história da Bíblia. Todo mundo conhece a história do José do Egito, né? O José era o segundo mais novo, né? Não era o mais velho. Depois dele só tinha o Benjamim, né? Que era o mais novinho, né? Mas ele era o primogênito da Raquel, a mulher que o Isaac amava, né? Que o Jacó amava. O Isaac amava. E aí então os irmãos dele odiavam ele. Odiar alguém é algo muito ruim. E os irmãos odiavam a José. E o cara sofria, era Jacó. E o cara sofria demais, né? Na mão dos irmãos. Até que os irmãos pegaram e jogaram ele num poço, né? Vocês sabem a história. Mataram lá um animal, molharam a roupa dele no sangue, para o pai pensar que ele morreu. E aí venderam ele para o Egito. Pô, vender para o Egito, ser feito escravo é ruim. Mas para o Egito não é tão ruim, que era até que não era um país tão ruim. Mas de qualquer maneira ele era escravo, né? Escravo é ruim. Mas aí ele foi vendido para a casa do Potifar. E na casa do Potifar, ele prosperou lá, e Potifar gostava muito dele, então começou a colocar ele na frente de tudo, e era o queridinho dos empregados, tinha todas as boiadas da casa do Potifar, até que ele virou governador da casa. Pô, isso é bom. Afinal de contas, o que aconteceu foi bom. Só que aí a mulher do Potifar deu em cima dele. Pô, isso é ruim. Porque o cara tentou escapar da mulher do Potifar, mas aí era a palavra dela contra a dele. E aí veio uma injustiça. Quando parecia que tudo ia indo bem, começou a prosperar e dar certo, pô, o cara vai e cai justamente numa cilada dessa e vai preso. Quer dizer, o irmão me joga no poço, pô, isso foi péssimo. Quando eu comecei a melhorar, estava bom. Aí veio a mulher do Potifar, arrumou aquela história, eu fui preso. Isso foi horrível. Aí de repente, lá na cadeia, ele começa a prosperar. Quando as coisas começam a ir bem, ele desvenda o sonho do copeiro e do padeiro do rei. Vocês também lembram a história? O padeiro morre, o copeiro volta, e ele fala para o cara, ó, desvendei teu sonho, te ajudei, e quando você chegar lá, pô, fala com o faraó, lembra de mim. Então uma porta boa, sem contar que o carcereiro gostava dele, parece que ele começou a subir de novo, a ter de novo uma recuperação, status social, tentar se recuperar na vida, mas aí o cara vai embora e esquece dele, pô. Aí é ruim. Quando você começa a tirar a cabeça para fora, a coisa começa, parece que andar para trás outra vez. Mas aí tem uma fome terrível, aliás, uma fome não, o faraó tem um sonho e ninguém consegue desvendar, e por acaso o copeiro que estava lá com o faraó, que boa coincidência, né? Se o padeiro vive e o copeiro morre, o padeiro não encontra sempre o faraó. Mas como quem morreu foi o padeiro e quem viveu foi o copeiro está sempre na frente do faraó, e o faraó teve o sonho, então o cara lembrou do José. Bom, há males que vêm para bem. Parece que há bem que vem para males, e outros males que vêm para bem. E aí o José vai lá, desvenda o sonho, aí ele vira governador da terra, aí vem a fome, aí ele traz os irmãos, aquela história toda. É interessante como parece que a história do José é meia com altos e baixos, né? Se você começa a ler a história, você ri e chora no meio da história. Você chora pela maneira como os irmãos trataram, você chora quando imagina o pai pensando que ele morreu,
mas você ri e se alegra quando vê ele na casa do Potifar. Aí você se alegra quando vê ele. Se fosse uma novela de vários capítulos da Globo, você ia dar risada quando ele começasse a prosperar e virasse governante da casa. Depois você ia ficar com raiva da mulher do Potifar, devia ser uma daquelas atrizes bem ruins, assim, que tem aquelas caras de má. E você ia morrer de raiva, ia chorar quando ele fosse preso, abandonado. Depois você ia ter esperança de novo quando ele tivesse a chave da prisão e ajudasse o carcereiro. Depois você ia se amargurar no dia em que o copeiro foi embora e se esqueceu dele. Mas você ia se alegrar de novo. É um mix de emoções. Mas a Bíblia é um livro, ou as histórias dela, e a nossa vida também, que não deixa de ser escrita por Deus, eu acho sempre legal a gente ler de mais longe, colocar um óculos para quem tem miopia, bem adequado, e você ler a Bíblia de mais longe, e olhar para a nossa vida um pouco mais de longe. Porque quando você vê muito perto, você enxerga só um momento, ou um pedaço, talvez você enxergue 2 ou 3 palavras. Mas quando você afasta um pouco, você começa a olhar a história, um pouco o que aconteceu antes e um pouco o que aconteceu depois. E esse texto eu li num momento meu bem assim, que Paulo fala em Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Paulo dizendo, olha, quando eu estiver na presença dele, lá vai ser outra coisa. Lá eu vou ter alcançado a estatura de homem de Deus que eu devo ter. Aqui está difícil. Eu não julgo ter alcançado, eu não acho que eu consegui. Talvez tenham dias melhores e dias piores, mas eu faço uma coisa. Eu deixo para trás as coisas que vão ficando para trás e eu vou olhando para frente e avançando para as que estão diante de mim. A gente vive hoje, não digo a gente, nós, mas o universo que a gente vive cristão é aquele universo da fé por resultados, né? Você acredita, então Deus vai fazer por você. Você deixou de acreditar, Ele não fez. Então você tem que mudar a sua oração, mudar o seu jeito de ser, para que Deus te atenda, porque você olha sempre o resultado, se deu certo ou não. É uma triangulação, onde as coisas que eu tenho necessidade na minha vida estão aqui, e Deus está aqui. Então eu sempre procuro me relacionar com Ele, para que Ele possa fazer por mim o que eu quero. Aí quando acontece, eu falo, pô Deus, obrigado, o Senhor é muito bom o que o Senhor fez por mim, muito obrigado, o Senhor pode ficar aí, porque agora eu tenho tudo o que eu precisava para ser bem sucedido. Obrigado, viu, Senhor? Quando eu precisar de novo, eu procuro. Não é essa a nossa vida, mas é o que a gente enxerga no dia a dia, e às vezes nós somos um pouco contagiados com esse tipo de relação. E eu estava bem assim. Deus, Ele espera de nós, acho que uma compreensão do todo que Ele está fazendo por nós e do que Ele está preparando para nós. Nem sempre a gente vai acertar. Nós vamos errar. E nem sempre a gente vai errar. A gente vai acertar também. Mas todas as vezes que eu olho para os meus erros, eu sou levado a me desanimar. E todas as vezes que eu olho para os meus acertos, eu sou levado a ficar eufórico com eles. Os dois sentimentos existem dentro de nós. Por isso Paulo diz, eu prefiro olhar para o alvo. Eu prefiro olhar para a soberana vocação, o prêmio que eu vou ter
em Cristo Jesus. Eu sempre achei que quando eu fizesse coisas boas e Deus me recompensasse, eu teria credenciais para eu continuar indo para frente. Tipo, fiz muita coisa boa e muita coisa certa, agora Deus continua me abençoando para eu continuar prosperando e avançando na minha vida. E quando eu fazia alguma coisa, cometia algum pecado, ou algo que desagradasse a Deus, eu pensava assim, puxa, perdi um pouco de potência de motor. Agora acho que eu vou ir menos para frente, vou ir mais curto e não vou alcançar tanto. E eu fiquei pensando que esse era um raciocínio que estava talvez me matando, porque eu estava me esquecendo da graça de Deus e de que todas as coisas que acontecem conosco estão muito mais ligadas à graça de Deus do que à nossa condição. Isso não significa que a gente vai chutar o pau da barraca e viver de qualquer maneira, até porque nós amamos a Deus. Essa é a razão pela qual a gente anda nos caminhos dele, porque nós conhecemos a Deus, sabemos que ele é verdadeiro e a gente quer andar com ele. E é o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa entrega de coração, a nossa vida está ali depositada porque ele é Senhor e a gente descansa nele. Então a gente acumula experiência, mas a gente não acumula um currículo que nos aprove diante de Deus. A não ser a graça que ele mesmo nos deu. E por ela a gente consegue avançar e viver. Quando a gente olha para um ator, alguém que a gente admira, um cantor, a gente não conhece a vida dessa pessoa, a gente conhece a arte que ele faz. Às vezes por trás tem uma pessoa muito mal, muito triste. É chato, a gente às vezes vê a notícia de um ator, de um cantor que a gente admira e, poxa, o cara é alcoólatra, está preso na droga, o casamento do cara não deu certo. Você fala, poxa, que pena, eu pensei que era um cara, poxa, por trás do microfone, atrás do palco. É uma vida, que triste isso, né? Que triste. Às vezes nós achamos que nós podemos ser assim também com Deus, ou queremos apresentar para Ele uma fé, uma postura, uma espiritualidade, para ver se isso nos faz ganhar pontos e a gente ter um currículo melhor para apresentar para Deus. Mas não, o que Deus espera é que a gente simplesmente deposite aos pés dele a nossa ansiedade e que nós não corramos para tentar demonstrar ser o que nós não somos e que a gente conte sempre com a graça de Deus. Vão ter coisas na tua vida que você nunca mais vai querer lembrar e vão ter outras que você vai tirar fotografias para você nunca mais esquecer. E eu acabei pensando e entendendo que nisso, tudo que a gente vive, o nosso coração tem que estar guardado e protegido, porque em tudo nós somos de Deus. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, dele procedem as fontes da vida. A jornada que a gente trilha é mais importante do que os fatos que a gente vive. Então, voltando na história do José, foi triste ser vendido pelos irmãos, foi bom ter ido para a casa de Potifar, foi bom ter prosperado lá, foi ruim a mulher ter atacado, foi ruim ele ter sido preso, foi bom ele ter prosperado na cadeia, foi bom desvendar o sonho do copeiro, foi ruim o copeiro ter esquecido e ter ficado mofando na prisão, mas foi bom depois o faraó tê-lo chamado e feito ele governador. Foi triste reencontrar os irmãos, mas foi bom ele poder aprender a perdoar. Na verdade, olhando mais de longe essa história, o caminho que ele trilhou é mais apaixonante do que os fatos que a gente leu. Da onde Deus o tirou e para onde Deus o levou, é muito mais incrível do que os fatos pontuais que ele viveu. O que ele acumulou ao longo da sua vida como um homem foi muito mais importante do que os rojões que ele possa ter soltado um dia ou as lágrimas que ele possa ter chorado no outro. Não que os dias de alegria não deveriam ter sido comemorados, comemore. Não que os dias de tristeza não devam ser chorados, curta bastante cada um deles. Mas olha o que Deus está fazendo e qual a jornada que você está trilhando.
a jornada é mais apaixonante do que os fatos. No momento, agora, você só está enxergando os fatos. Mas a jornada é mais importante. Olha para a tua vida como um todo. Em quantas situações você sorriu, em quantas você chorou, em quantas você acertou e em quantas você errou. Se o teu coração foi guardado, mantido, e você permaneceu como uma pessoa de Deus e que olhava para o alvo, a tua humanidade te acompanha e a tua maturidade te ajuda a melhorar os teus passos. Mas não pense que você vai ser melhor amanhã só por causa do acerto que você fez ontem, ou que você vai ser execrado por Deus amanhã só por causa do erro que você cometeu hoje. Mas pense na jornada que você está trilhando com Deus. Olha para o alvo da soberana vocação. Às vezes a gente olha uma situação e fala, não, aqui não vai dar certo. Pelo que eu não fiz, pelo que eu não sei, pelo que eu não vivi, pelo que eu não estudei, pelo que eu não aprendi. E qual o problema? Eu estou num caminho de Deus. Eu estou numa jornada com Ele. Eu não posso apenas imaginar que a minha vida seja só um ponto, só um momento. É um negócio interessante que às vezes nós lutamos contra o momento. José poderia ter lutado contra o momento de ter sido jogado num poço. A história não conta isso. Nem sei que consciência ele tinha com 17 anos, mas abre os braços e as pernas, não vou caber no buraco, ninguém me joga, fujo. Ou quando estivesse na casa do Potifar, tivesse dado um jeito de fugir de noite. Ou quando ele foi preso, queimar o colchão, fazer um piquete lá, como é que chama? Um motim dentro da cadeia, uma rebelião. Às vezes a gente perde tempo na vida porque a gente foca o momento e não afasta um pouco para imaginar, quem sabe esse momento ruim não é completamente ruim. E será que esse momento bom é totalmente bom? O quão desesperado eu posso ser de chorar demais por algo ruim, e o quanto infantil eu posso ser de ser muito eufórico pelo que é bom. O quanto da minha imaturidade ainda me acompanha em cada passo da minha vida, que me impedem de olhar a jornada que eu estou trilhando. Você já deve ter tido na tua vida momentos muito alegres, e que depois, nos dias subsequentes, você falou, não foi tão bom assim. Né? Quantas vezes você teve coisas boas e depois você falou, não era tão bom. E quantas vezes aconteceram coisas horríveis para você? Passou um dia, dois, você falou, pô, ainda bem. Acho que o dia que os irmãos de José descobriram que era ele, e vieram dizendo, José, pô, me perdoa, cara, jogamos no poço, maltratamos. Acho que ele falou, não, galera, relax. Alegria, alegria. Bendito o dia que vocês me odiaram. Graças a Deus pelo ódio de vocês. Que bom que vocês me jogaram no poço. No dia certo, hein? Mas vai ser sortudo assim, lá no programa Silvio Santos, sei lá, você me jogaram no dia que passou os mercadores que vinham de Gileade. Pô, aqueles caras iam pro Egito. Já pensou se passa um cara para me levar, sei lá, pro Parque São Jorge? Pelo amor de Deus. Jericó. Pô, meu, vai fora. Eu fui bem pro Egito. Ó, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram, me odiando. Porque justo no dia que eu cheguei, estava um funcionário de Potifar examinando quem ia ser escolhido para ele comprar como escravo. Eu fui parar na casa do cara. Aí o cara foi com a minha cara e tal. Eu tenho que agradecer. Aliás, eu imagino a festa de aniversário de José. Com os irmãos dele, o pai, depois todo mundo foi para lá, né? O Potifar, a mulher dele, tinham separado, divorciado, mas estava lá. Eu queria agradecer a dona Potifara por ter me atacado, sabe? A senhora não sabe que bem que a senhora me fez, né? Por ter me atacado aquele dia e eu fugi. Aliás, os funcionários que mentiram, fulano, ciclano, pô, vocês são mentirosos, filhos do diabo. Deus abençoe vocês, apesar de tudo, porque vocês me jogaram na prisão. Cara, você não acredita, eu caí na prisão nos mesmos dias que foi o copeiro e o padeiro. Aliás, eu queria abençoar e orar pelas fofoqueiras que inventaram aquela história,
que envolveu o copeiro e o padeiro para os dois serem presos no mesmo dia que eu. Mas é muita bênção junta de uma vez. Porque no fim das contas não foi um sonho que eu desfendei do cara e o cara voltou e foi contar, sabe, olhando agora para a jornada toda. E eu quero agradecer por ter sido preso, porque esse papo de ficar sendo governador da casa do Potifar o tempo inteiro, eu não ia viver o que eu estou vivendo agora. Ia ser menos, ia ficar lutando, não quero ser preso, e tentar provar que a mulher era uma sirigaita. Depois o senhor descobriu, né? Acabou se separando dela, tudo bem. Mas já pensou? Que coisa incrível, que coisa louca. Se eu ficasse resistindo para não perder o que eu deveria perder, ou para tentar ganhar o que eu não deveria ganhar. Eu não sei, tem horas que a gente luta por coisas, tem hora que a gente não luta, mas eu acho que o Espírito Santo de Deus quer ensinar a gente alguma coisa, a dizer, olha para a jornada que eu estou te colocando para você trilhar e andar. Olha para a vida que eu estou te dando. Teu coração é meu? Você está afim de ir por onde eu quero que você vá? Senhor, aonde o Senhor for, a gente vai. Vocês estão prontos para ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Não vai ser fácil, mas vocês estão afim? A jornada é apaixonante. Tem capítulos interessantes, uns mais engraçados, tem uns terríveis, mas não olha para eles. Olha para a jornada que vocês estão trilhando, porque eu sou o condutor. Você vai andar no meu veículo, mas a direção não está na tua mão, você é passageiro. Mas olha para a jornada, olha para tudo o que você viveu. Não deixa o se entrar na tua vida. Se eu tivesse, se tivesse acontecido, se não tivessem me vendido, se aquela mulher não tivesse me atacado, e se eu tivesse transado com ela? Já pensou? Ia ser muito bom, porque ia ser protegido do Potifar e protegido da mulher dele, mas nunca seria governador do Egito. Sabe? Tira o se, porque não existe se. O que você fez, já fez, e o que você não fez, não fez. Se é um retrovisor que fica te fazendo olhar para trás o tempo inteiro. Olha para o alvo, olha para o prêmio da soberana vocação. O que importa é você caminhar com o alvo. O que você é hoje, o que você é hoje como ser humano, não é fruto de um momento. O que você é hoje não é resultado de um dia, nem de um único culto, nem de uma só situação. Você é o resultado de um monte de coisa que aconteceu desde a tua infância. Boas ou ruins, a tua jornada te fez ser o que você é. Não se relacione com Deus só pelo problema do momento. É óbvio que na nossa aflição nós vamos buscar nele o socorro, e é isso que nós devemos fazer. Na nossa alegria não podemos nos esquecer dele, mas elevar ele o nosso louvor. Mas na nossa jornada nós temos que ter a presença dele em todos os momentos. Nós não estamos reunidos por um momento, mas por uma trilha. Então acho que de tudo, o que eu queria deixar com você é que você olhasse para a jornada que Deus te deu. Pensa um pouco nisso. Eu me tornei um pouco menos decepcionado e um pouco menos eufórico. Um pouco mais sereno. Não é em todos os momentos, mas a gente tem recaídas. Mas a cada dia a gente vai aprendendo a encarar as coisas ruins com um sentimento menos catastrófico e a encarar as coisas boas com um sentimento menos contagioso e eufórico. A alegria se torna mais madura e a tristeza se torna também encarada com mais maturidade. Porque a gente vai vivendo e entendendo que a jornada é mais apaixonante do que apenas os fatos. E que Deus possa nos abençoar. Imagino que cada um, não só no trabalho aqui da missão, mas na vida particular, tem
muitos motivos para você dizer o que está acontecendo, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Mas às vezes acontecem fatos em que a nossa vida dá uma guinada para um outro lado completamente doido. Não se preocupe se você estiver realmente temendo ao Senhor e nas mãos dele. Deixa ele, como diz aquele cântico tão velho, sorta cabo da nau e vai para onde o vento sopra. E pede para o Senhor te ajudar a dar alguns passos para trás, para enxergar um pouco mais a jornada, e aí sim ter a tua alegria, a tua satisfação em tudo o que Deus tem feito e no caminho que você tem trilhado. E que Deus possa nos abençoar e ajudar-nos a contar os nossos dias para a gente alcançar corações sábios. E quando você vê alguém muito desesperado, você vai dizer para ele: calma, nem tudo que é ruim é ruim. Pelo menos, nem tudo que é bom é bom. Olha adiante, olha para o alvo. Não olha para trás, olha adiante. E deixa Deus cuidar da tua jornada. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. É isso aí. Eu queria que você leu o texto que o pregador que veio ontem aqui leu também. É mesmo? Carlos Bragantini, conhece? Ele não me conheço pessoalmente, mas eu Carlos Bragantini leu